próxima apresentação é do Miguel Ângelo Arellano e Maria de Fátima Duarte Tavares, e o tema é Preservação Digital, Gestão de Dados de Pesquisa e Biodiversidade. Olá, boa tarde a todos. Então, eu sou Maria de Fátima Duarte Tavares, eu trabalho junto com o Miguel Arellano, somos os dois do IBICT. Vou discutir preservação digital, gestão de dados de pesquisa e biodiversidade. Trata-se de uma aplicação, também pensando num sistema de gestão de dados de pesquisa, mas de uma pesquisa aplicada no âmbito do IBICT e no âmbito de uma linha de investigação do projeto Saberes do Cerrado. Vou dividir a apresentação em duas vertentes, né? Preservação digital na política de gestão de dados de pesquisa, política de reuso de dados de pesquisa e a biodiversidade e algumas considerações finais. Então, sobre a preservação digital na política de gestão de dados de pesquisa, reconhecendo aqui 4 itens que são basicamente de contextualização. Então, reconhecimento da demanda de institucionalização de políticas de gestão de dados de pesquisa nos termos do movimento do acesso aberto, dominância dos processos eletrônicos e volume crescente de dados digitais, mas raramente é considerado o problema da preservação digital no longo prazo. O suporte da infraestrutura de repositórios de dados exige também políticas abrangentes. E a outra questão que é fundamental, que é a relação de corresponsabilidade entre produtor de conteúdo, quer dizer, os produtores de dados, e gestores de repositórios. Do ponto de vista da relação de quais são os principais agentes, né, nessa interlocução de criação de política de gestão de dados de pesquisa, estão evidentemente os pesquisadores e os gestores dos repositórios, né, imprescindíveis então na condução dos processos acerca da preservação dos materiais por longos períodos, quando o acesso ilimitado e restrito é uma condição necessária. Do ponto de vista do que se trata então a preservação digital, né? A preservação digital é um processo que deve ser atualizado com o objetivo de estar sempre adaptado às mudanças do contexto e integrado às outras políticas institucionais que envolvem seu financiamento, recursos humanos e planejamento. As ações de preservação em longo prazo dentro da política de gestão de dados têm o propósito de garantir a permanência e o acesso aos dados, como ações que, implantadas no curto prazo, antecipam, prevêem, retardam ou detêm o deterioro dos dados digitais. O último item, então, o processo de preservação deve estar presente em todo o ciclo de vida dos objetos digitais, sejam itens ou coleções. Como conclusão desse item, a política institucional de gestão de dados científicos deverá conter especificações de uma política de preservação digital. Evidente, então, a questão não deve ser tratada de forma isolada. O segundo aspecto trata da aplicação desses propósitos, né, a esse projeto que envolve a biodiversidade do Cerrado no Distrito Federal. Então, são implicações relacionadas então ao uso do sistema Dataverse como instrumento de institucionalização da gestão de dados de pesquisa e de preservação digital no IBICT. A grande temática, na verdade, seria então a relação entre práticas científicas e memória digital da biodiversidade. É evidente que aqui eu não vou discutir a investigação em si, mas esse propósito de guarda dos dados, dos resultados dessa pesquisa, que envolve praticamente o reuso de dados da biodiversidade. Então, há uma política nacional de informatização e de acesso a coleções científicas que prevalece sobre a temática da biodiversidade. Qualquer um pode acessar, são 2 grandes plataformas, a CIBBR, que é o Sistema de Informação de Biodiversidade Brasileira, do Ministério da Ciência e Tecnologia, e Comunicações, e o INCT Flora e Fungos, que é outra plataforma até muito mais amigável do que a do CIBBR, em que a gente pode explorar os dados de coleções científicas, especialmente botânicas brasileiras, né, disponíveis tanto em acervos institucionais nacionais quanto em acervos internacionais, né, já que grande parte de coletas da biodiversidade brasileira estão disponíveis em outras instituições, né. O reuso de dados, neste caso, associado ao bioma cerrado, deve-se à disponibilidade informatizada das coleções botânicas, que permite explorar traços históricos das relações entre agentes diversos, suas práticas e saberes científicos, no quadro temporal da ocupação da região central do Brasil após os anos 50 do século XIX. Nesse aspecto, nós estamos praticamente lidando com uma discussão que seria a relação entre memória científica e memória urbana, né? Estamos trabalhando com o impacto da urbanização sobre o território e como que se deu essa relação da construção de coleções científicas botânicas no Distrito Federal a partir dessa implantação da nova capital. Então, temos uma dupla ordem de instâncias críticas que trabalhamos aqui dentro do ponto de vista da relação
da perda da biodiversidade do Cerrado, então, do reconhecimento territorial nos traços da biodiversidade do Cerrado, bioma em progressivo processo de perda e fragmentação, e a outra questão inerente, que é a da preservação de dados de pesquisa e futuro acesso associados a esse território, que não se enquadra na macropolítica de informatização. Então, no caso em estudo, o reuso de dados de coleções botânicas com o suporte do Dataverse está investido de diversas temporalidades e de retomadas possíveis de interlocução sobre o contexto de produção dos saberes e sobre o meio ambiente de referência. A nova circulação dos materiais pesquisados incrementa o acesso à informação científica local e valoriza as instituições detentoras desses acervos, sejam elas nacionais ou internacionais. As instâncias existentes de acesso às coleções científicas são extremamente relevantes, né, as plataformas que eu já mencionei, mas não são suficientes para o quadro atual se introduzirmos a ausência de políticas de gestão de dados de pesquisa e sua preservação digital no longo prazo para os demais saberes e áreas do conhecimento direcionados ao Cerrado brasileiro. Interrelacionando, então, os dois itens trabalhados aqui, eu considero... Então, o que é importante, a política de gestão de dados em repositório deve oferecer à comunidade científica e à sociedade em geral diretrizes para a gestão de repositórios que assegurem o acesso gratuito, online, ao conteúdo digital da produção técnico-científica de diversas áreas de conhecimento, garantindo a sua integridade e preservação, assim como direitos autorais. Só concluindo, para o cumprimento da política institucional de gestão de dados de pesquisa, a instituição deve definir estratégias que estimulem as ações de registro e depósito dos arquivos em bases confiáveis, contando com a colaboração dos produtores e dos especialistas em informação, além dos mecanismos específicos de plataformas de repositórios digitais. A gestão eficiente a longo prazo dos dados de pesquisa possibilita o acesso universal e equitativo às informações e dados científicos de qualidade, mas leva a um processo de seletividade que necessita ser pautado expressamente por políticas institucionais, de forma que se contemple toda a gama de disciplinas das ciências naturais, as sociais e as humanas. Espera-se que os indicadores resultantes dessas atividades permitam uma gestão mais equânime, atendendo às dimensões do país, estou falando do Brasil, né? Mas também às condições estratégicas em que a pesquisa torna-se fundamental à preservação de seus recursos naturais e à elaboração de políticas públicas. Era isso, obrigada.